Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa chamada esquema de isolamento social. E eu vou falar como psicóloga, mas também vou falar como Ana, porque eu tenho bastante repertório sobre isso. Então vamos lá. O isolamento social nada mais é do que uma sensação de que você não pertence a nenhum grupo e sempre se sentir deslocada, aquela coisa de, por mais que seja um ambiente familiar, eu não me sinto 100% pertencente. E eu tenho bastante clareza disso hoje porque eu fiz muitos anos de terapia e eu já olhei para isso com profundidade. E o que acontece? Eu vou contar um pouco da minha história e eu acho que isso vai ajudar a ilustrar e trazer reflexões a partir disso. Eu fui uma criança de pais separados. E um lado da minha família era uma família muito quietinha, muito o certo pelo certo. Do outro lado eu tinha uma família festeira, expansiva, que tinha essa coisa de colocar os limites com mais facilidade. Então eu cresci em dois ambientes bem diferentes. Então quando eu estava em uma casa, era me exigido e era me dito que o certo era uma coisa. Quando eu ia para outra casa, eu escutava regras completamente diferentes. Inclusive, algumas vezes regras que na outra casa eram certas, nessa era errado. Então eu cresci com uma sensação que independente do que eu fosse fazer, eu estaria errada. Ou eu seria julgada, ou eu não seria compreendida. Isso gerou uma grande ferida em mim, e quando eu fui para a escola, eu lembro que já no primeiro ano eu já tinha essa sensação de que meus coleguinhas não gostavam de mim, de que independente de como eu fosse me comportar, eu não ia me sair bem. E eu, desde criança, fui um tipo de criança que escolhia uma amiguinha. Então eu tinha uma amiguinha preferida e eu só andava com essa amiguinha. Eu não conseguia andar em grupo porque eu me sentia muito desconfortável. Eu me sentia julgada. E por aí foi. Na minha adolescência, essa marca permaneceu comigo. Então eu fui uma adolescente esquisita, estranha. Porque como eu tinha esse medo de comunicação, eu ia me isolando, tanto que o nome do esquema é isolamento social e alienação. Então eu fui aquela adolescente que andava sozinha, que gostava de ler. Inclusive, isso é uma característica muito comum de pessoas que se sentem deslocadas. Elas costumam preferir atividades mais solitárias. Então eu contei um pouquinho da minha história aqui pra vocês, para que vocês identifiquem como isso é uma coisa que vai acontecendo em vários ambientes. Então começou na minha família, depois foi pra escola, eu tive um longo período com essa sensação, e quanto mais eu tinha essa sensação, mais o meu comportamento ia reforçando isso que eu pensava de mim, que é o que a gente chama em psicologia de profecia autorrealizável. Eu tenho uma crença sobre mim, então por exemplo, de que eu era estranha, de que eu era esquisita, de que eu não pertencia. Com isso eu não me sentia à vontade para interagir com as pessoas, então eu ficava ali quieta no meu canto, lendo, e aí as pessoas não tinham a chance de se aproximar de mim, eu não me conectava com ninguém além de uma pessoa, e com isso eu ia mantendo essa sensação de que eu não pertencia, porque de fato eu não me abria para essa possibilidade, claro, com as dores que eu tinha. Então se você vendo esse vídeo se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, pode ser que você tenha essa ferida, e aí cabe você refletir, né, de onde isso veio, como que eu cuido disso, porque pra mim foi um longo processo, né, então junto com a psicologia, com a faculdade que eu fui entendendo, na terapia, então assim, o entendimento é uma coisa, a mudança é outra. Hoje, na minha vida adulta, eu tenho que fazer um grande esforço para contrariar esse esquema. Porque essa é uma questão, né? A gente acha que a terapia vai mudar completamente a forma como a gente enxerga as coisas. Mas a minha história sempre vai ter sido a minha história. A questão é, eu vou descobrir que essa forma de funcionar não me ajuda. E eu vou descobrir novas formas de funcionar, contrariando esse pensamento, essa crença, esse esquema que eu tenho a meu próprio respeito. Então, uma grande coisa que também foi uma questão de enfrentamento na minha vida foi vir pra internet fazer vídeos falando sobre psicologia. Porque eu sei que eu tenho uma imagem que é diferente. Então eu tenho tatuagem, eu tenho piercing. Só que eu percebi o quê? Quanto menos eu fizer, menos eu vou atingir pessoas nas quais a minha autenticidade vai fazer alguma diferença. Então eu já recebi pacientes falando isso pra mim. O fato de você ser tatuada, o fato de você ser uma mulher lésbica, tudo isso contou pra mim. Porque isso gerou uma identificação e essas pessoas se sentiram mais à vontade de fazer terapia comigo. Então o que eu percebi? Que ser diferente, porque eu sei que realmente sou na questão estética, gerou identificação com outras pessoas. Então eu contrariei a crença que eu tinha sobre mim, de que por ser tatuada, de que por ter piercing eu não poderia fazer conteúdo aqui na internet, de que eu seria... As pessoas falavam isso pra mim, né? Você não vai ter paciente, porque você é muito diferente das pessoas. Então eu precisei contrariar a minha crença sobre mim, o que eu ouvi sobre as pessoas também, pra poder estar aqui. E eu tive grandes resultados com isso. Então, eu queria dizer pra você que tem uma crença de que você é estranho, de que você não pode se conectar às pessoas, que quanto menos você interagir, que quanto menos você se abrir, quanto mais você se preservar no seu cantinho, você está reforçando a ideia que você tem de você. A
forma como essa dor foi criada, a forma como essa dor se desenvolveu na sua vida, não estava no seu controle. Mas hoje, como uma pessoa adulta, talvez que tenha um mercado de trabalho te esperando, talvez que tenha um relacionamento onde você se esquiva da família da pessoa, ou até mesmo da sua própria família, não sei em qual núcleo isso te gera mais prejuízo. Normalmente gera em vários, no trabalho, com amigo, com namorado, com faculdade, com mercado de trabalho, tudo isso vai sendo ativado, tudo isso vai sendo prejudicado, porque a sua crença é sua, e a sua forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo é a partir dessa lente que você tem de você mesmo. Então eu queria te convidar nesse vídeo, se ele fez sentido pra você, que você refletisse se essa não é uma dor sua e o quanto ela pode estar prejudicando a sua vida. Como é uma história pessoal, eu queria revelar aqui, não é fácil, né? É uma coisa que você sempre tá preparado pra fugir da interação social. É uma coisa que você quer evitar o WhatsApp, você não quer responder as pessoas. Você não quer ir na festa da família, afinal você é a ovelha negra da família. Você prefere ficar em grupos pequenos e quando você é exposto, não tem como fugir. Você tem vontade de cavar um buraco no chão e entrar. Eu sei que é uma sensação muito desconfortável, mas quanto mais você viver fugindo desse fantasma na sua vida, mais ele vai ser verdadeiro. Talvez está na hora de você aceitar quem você é com as suas diferenças, porque isso é uma coisa, nem tudo é distorção cognitiva. Se eu dissesse que eu sou o padrão de todas as psicólogas, eu estaria, na verdade, com uma distorção, eu estaria mentindo pra mim mesma. Eu sei que eu não sou. Só que como que a partir disso eu consigo ter uma relação saudável? Com a minha profissão, com o digital, com a minha namorada, com a minha família, na faculdade, quando eu estava na faculdade. Então eu tive que me reinventar a partir das minhas diferenças. Então a sua autenticidade, ela pode ser inclusive o que vai ser o seu diferencial na sua profissão, no seu grupo, com seus amigos, na sua família. Então eu queria te convidar a se apropriar de quem você é e trabalhar de onde essa dor veio e como que você pode então descobrir novas formas de lidar com isso. Então é isso, eu espero que esse vídeo faça sentido por aí. Um beijo, se precisar busque ajuda e não fique pra sempre achando que você não pertence a lugar nenhum. Um beijo e a gente se vê amanhã.